vamos falar sobre falácias. Um argumento objetiva expor as razões que suportam uma conclusão. Ele será chamado de falácia quando as razões apresentadas não suportarem a conclusão. Em lógica, chamamos falácia aquele argumento inválido, mas que pode convencer as pessoas. Existem diversos tipos de falácias. Vamos ver os mais importantes. Uma falácia, depois disso, por causa disto, que o nome latino é post hoc ergo propter hoc. Um autor comete a falácia quando assume que por uma coisa se seguirá outra, então aquela deve ter sido causada por essa. Exemplo. A imigração nordestina para o sul e sudeste aumentou assim que a prosperidade aumentou. Portanto, o incremento da imigração foi causado pelo incremento da prosperidade. Isso é um argumento falacioso. Efeito conjunto. É um caso especial do caso anterior. Quer dizer, na realidade, a gente sustenta que uma coisa ou outra, quando de fato são ambas o efeito de uma mesma causa. Então, por exemplo, estamos vivendo uma fase de elevado desemprego que é provocada por uma baixa demanda de consumo. De fato, ambos podem ser causados por taxas de juros muito elevadas, dentre outros fatores. Outro exemplo, você está com febre e por isso está se sentindo indisposto. De fato, ambos os sintomas são causados pela gripe. Questão complexa. Dois tópicos sem relação ou com relação duvidosa são conjugados e tratados como sendo uma única proposição. Pretende-se que as pessoas aceitem ou rejeitem ambas, quando de fato uma pode ser aceitável e a outra não. Trata-se de um uso abusivo do operador e. Não se pode responder com sim ou não. Então, uma questão complexa é uma coisa que, às vezes, até os advogados usam bastante. Exemplos. Você abandonou os seus maus hábitos? Até quando vamos tolerar a interferência estrangeira nos interesses nacionais? O que você fez com o dinheiro que roubou? Derrapagem, que é a bola de neve. Para mostrar que a proposição P é aceitável, uma série de fatos cada vez mais inaceitáveis é extraída de P. O argumento é falacioso quando pelo menos um dos passos é falso ou duvidoso, mas a falsidade de uma ou mais premissas é ocultada pelos vários passos do sem então que constituem o todo do argumento. Se provarmos leis liberando o uso da maconha, não demorará muito até aprovarmos leis liberando todas as drogas, e então começamos a liberar os crimes em geral. Se eu abrir uma exceção para você, terei que abrir exceções para todos. Petição de princípio. O petitio principii. A verdade da conclusão é assumida pelas premissas. Muitas vezes, a conclusão é sempre reafirmada nas premissas de uma forma ligeiramente diferente e, por exemplo, é consequência da conclusão. Dado que não estou mentindo, segue-se que eu estou dizendo a verdade. Sabemos que Deus existe porque a Bíblia o diz. E o que a Bíblia diz deve ser verdadeiro, dado que foi escrito por Deus. E Deus não mente. Falácia da composição. Como as partes do todo têm uma certa propriedade, argumenta-se que o todo tem essa mesma propriedade. Esse todo pode ser tanto um objeto, composto de diversas partes, como uma coleção ou conjunto de membros individuais.
Cada tijolo tem 3 polegadas de altura, portanto, a parede de tijolo tem 3 polegadas de altura. As células não têm consciência, portanto, o cérebro, que é feito de células, não tem consciência. Falácia da divisão. Induz-se erroneamente a propriedade das partes pelo todo. Consiste na confusão do sentido composto e do sentido diviso, isto é, em utilizar um termo ora no sentido coletivo, que é o indivíduo, ora em sentido individual. Quer dizer, a gente confunde o gênero com a espécie. O argumentador confunde as noções de compreensão e extensão do conceito. Por o todo ter certa propriedade, supõe-se que as partes também têm essa propriedade. Exemplos. O muro de tijolos tem 2 metros de altura, logo os tijolos têm 2 metros de altura. Como o cérebro é capaz de ter consciência, cada neurônio do cérebro deve ser capaz de ter consciência. Falso dilema. É aquele que eu tenho um número limitado de opções, na maioria dos casos 2, quando de fato há mais. O falso dilema é um uso ilegítimo do operador ou, colocar questões ou opiniões em termos de ou isso ou aquilo, gera essa falácia. Quem não está por mim, está contra mim. Brasil, ame-o ou deixe-o. Ou suporta seu marido ou se separa dele. Uma pessoa ou é boa ou é má. Falácia da ignorância. Os argumentos com essa forma assumem que se pode concluir que algo é verdadeiro por não se ter como provar que é falso. Analogamente, pode-se concluir que algo é falso porque não se provou que é verdadeiro. É um caso especial do falso dilema, já que assume que todas as proposições têm que ser conhecidas como verdadeiras ou falsas. Exemplos. Os fantasmas existem. Você provou que eles não existem? Como os cientistas não podem provar que a camada de ozônio vai se reduzir, é provável que isso não acontecerá. Paulo disse que era mais esperto que Marta, mas não provou. Portanto, isso deve ser falso. Apelo à piedade. Pede-se a aprovação do auditório com base no estado lastimoso do autor. Exemplos. Não é possível ter tirado essa nota, porque eu passei as 2 últimas noites estudando. O presente custou caríssimo, portanto, ele vai gostar. Apelo à força. O interlocutor é informado de que consequências desagradáveis seguirão a discordância com o autor. Exemplos. É melhor concordar com a nova orientação da empresa, pelo menos se você pretende manter o emprego. Todos os membros do partido devem apoiar a candidatura do fulano ou enfrentar um processo de expulsão. Apelo à autoridade. É o argumentum ad verecundiam. Ainda que às vezes seja apropriado citar uma autoridade para suportar uma opinião, a maioria das vezes não o é. Muito menos usar como argumento algo que ouvi dizer ou disse que. O apelo à autoridade é especialmente impróprio se a pessoa não está qualificada para ter uma opinião, porque ela não é perita no assunto. Ou então não há acordo entre os peritos do campo em questão e a autoridade não pode, por algum motivo, ser levada a sério porque está brincando, estava ébria ou por qualquer outro motivo. Exemplo. O famoso psicólogo Dr. Fábio Apolinário recomenda-lhe que compre o último modelo de carro da Ford. O economista John Kennedy Galbraith defende que uma apertada política econômica é a melhor saída para a recessão. Apesar de Galbraith ser um perito, nem todos os economistas estão de acordo nessa questão. Dizem que as ações da Bolsa vão continuar a cair até o final do ano. Dizem. Apelo ao povo. Sustenta-se que uma proposição é verdadeira por ser defendida por
como tal por algum setor da população. Essa falácia é, por vezes, chamada apelo à emoção, porque os apelos emocionais atingem, muitas vezes, a população como um todo. Desde que o mundo é mundo, as coisas são dessa forma. Por que você insiste em pensar diferente? As pesquisas sugerem que o partido XYZ vai ganhar as eleições. Portanto, você também deve votar nele. Todo mundo sabe que a Terra é plana. Então, por que insistes nas tuas excêntricas teorias? É o Papa falando a Ptolomeu. Apelo às consequências. O autor, para mostrar que uma crença é falsa, aponta consequências desagradáveis que advirão da sua defesa. Não se pode aceitar que a teoria da evolução é verdadeira, porque se ela fosse verdadeira, não seríamos melhores que os macacos. Você deve acreditar em Deus, porque de outro modo a vida não teria sentido. Ataque à pessoa. A pessoa que apresenta um argumento é atacada em vez do próprio argumento. Assume várias formas. Pode-se, por exemplo, atacar o caráter, a nacionalidade, a religião da pessoa, ou sugerir que a pessoa é movida por interesse em alguma vantagem. A pessoa pode ainda ser atacada por associação ou por companhias e ainda não por não praticar o que prega. Exemplos. Não discuto com homens da sua categoria. É natural que o ministro diga que essa política fiscal é boa, porque ele não será atingido por ela. Podemos ignorar as afirmações de João, porque ele é patrocinado pela indústria da madeira. Como você pode pedir-me para fumar? Parar de fumar, se vejo você fumando todos os dias. Conclusão irrelevante. Argumentum ignoratio elenchi. As premissas de um argumento levam a uma conclusão diferente daquela que o argumentador infere. Em alguns casos, a conclusão inferida pode ser oposta àquela que poderia legitimamente tirar, pois o argumentador não sabe o que está dizendo. O argumento prova uma coisa diferente da pretendida. Você deveria apoiar a nova política da habitação. Nós não podemos continuar a ver pessoas nas ruas. Nós devemos ter moradias mais baratas. Nós podemos concordar que moradias são importantes. E mesmo assim, discordar da política de habitação. Eu digo que nós devemos apoiar a ação afirmativa. Homens brancos dominaram o país por 500 anos. Eles dirigem a maioria do governo e da indústria hoje. Você não pode negar que esse tipo de discriminação é intolerável. O autor provou que há discriminação, mas não que a ação afirmativa acabaria com essa discriminação. Qualquer índice de inflação é mau para a nossa economia. Ora, no mês passado, fixou-se uma taxa anual de inflação 10%, e esse mês a taxa de inflação é somente 7%. Logo, a economia está melhorando. O que se prova apenas é que a taxa de inflação está diminuindo, considerando-se outras variáveis intervenientes na coisa. Raciocínio circular consiste num argumento que assume a sua própria conclusão. Considera-se como provado algo que se pretende provar. É o erro lógico que consiste em pretender demonstrar duas proposições uma pela outra, provando a segunda pela primeira e a primeira pela segunda, quando se prova uma coisa pela outra e ambas precisam ainda ser provadas. Por que faz a ópio dormir? Porque é sonífero. O nudismo é imoral porque é uma ofensa evidente à moral. Agora, o equívoco, que é a ambiguidade nos termos, decorre de muitas palavras e frases terem mais de um significado literal. O significado de uma expressão muda durante o curso do argumento, causando a aparência enganadora da validade. A mesma palavra pode ser usada com dois significados diferentes. Exemplos. É estúpido perder tempo com meras palavras. A guerra é uma mera palavra. Logo, é estúpido perder tempo com a guerra. O touro muge. Touro é uma constelação. Uma constelação muge.
Os pés têm unhas.